Vamos seguindo aqui. A notícia do dia está na coluna do Estadão e também está no Diário do Centro do Mundo. Paulo Figueiredo, conselheiro de Flávio Bolsonaro, deve 5 milhões de reais à União. Vamos entender aqui direitinho essa notícia, meus caros, minhas caras. Blogueiro Paulo Figueiredo, conselheiro do presidenciável Flávio Bolsonaro, deve 5 milhões à União. Segundo dados da Procuradoria-Geral da Fazenda, consultados pela coluna de Rosiane Kennedy do Estadão. A informação surge em meio à crise provocada por declarações machistas do aliado que diz que mulher vota mal pra cacete. A PGFN registra pendências de pagamentos de impostos federais em nome de Figueiredo e incluiu o blogueiro na dívida ativa da União. Nessa etapa, não cabem mais contestações administrativas da cobrança junto ao governo. Procurado, Paulo Figueiredo negou irregularidades e afirmou que recebeu uma atuação indevida em 2020 pela Lava Jato durante a Operação Armadeira 2. A investigação apurava um esquema para blindar empresas de fiscalizações da Receita e o blogueiro disse que deixou de ser residente fiscal no Brasil por morar nos Estados Unidos da América. Processo no STF e denúncia na PGR. Figueiredo também responde a um processo criminal sobre a trama golpista no Supremo Tribunal Federal. O STF ainda não conseguiu intimá-lo nos Estados Unidos, onde ele vive, e o blogueiro não apresentou a defesa na ação. A Procuradoria-Geral da República denunciou o ex-apresentador da Jovem Pan sob acusação de usar a sua capacidade de penetração no meio militar em programas de rádio e TV para amplificar ataques pessoais contra generais e aumentar a adesão ao golpe. Ele é neto do general João Batista Figueiredo, último presidente da ditadura militar. É o neto. A fala sobre voto feminino agravou o desgaste na campanha de Flávio, que já havia recebido críticas da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro na última semana, durante um evento com mulheres conservadoras. O senador disse repudiar veementemente a fala de Paulo Figueiredo sobre mulheres, após cerca de uma semana, sem comentar diretamente o caso. Antes do repúdio, Flávio publicou um vídeo nas redes sociais, em tom considerado ameno, sem mencionar diretamente indignação com a declaração de Figueiredo e sem anunciar uma reprovação ao ataque ao voto feminino. O eleitorado feminino é tratado como um dos pontos sensíveis do pré-candidato. Figueiredo reafirmou os ataques ao voto feminino e disse ser muito mais à direita do que Flávio. Flávio tem a posição dele, eu tenho a minha, ele está errado do ponto de vista material. Eu estou muito mais à direita de Flávio. Ele também acusou o aliado de vitimismo por ter se dito ofendido. Flávio dizer que se sentiu ofendido já é vitimismo. Eu odeio gente que se vitimiza. Disse o Paulinho Figueiredo. Meu irmão. Meu irmão. O negócio tá pegando fogo, meu irmão. Tá pegando fogo, tá tudo pegando fogo, meus caros. Vamos lá, meus caros, minhas caras. Cadê vocês aí? Conversando sobre todos os principais assuntos, meus caros, minhas caras. Deixa eu deixar isso aqui separado, que isso aqui é bom pra caramba. Pera aí. Deixa eu pegar aqui. Mini Lacombe. Vamos lá, queridos. Pinguem, contribuam, estejam presentes, meus caros, minhas caras. Preciso muito da presença de vocês e da colaboração de vocês para a gente fazer bem aqui o trabalho. Faltando 2 membros e 124, gente. Vamos lá para o ICL Notícias, que recebeu o Jamil Chad e a nossa queridíssima Mili Lacombe. Vamos lá. Disse que o árbitro é muito suspeito. Foi assim que ele classificou, e o Jamil Chad tem uma apuração sobre isso. Ele está chegando aqui na companhia de Mili Lacombe também, no N2. Pô, é muito luxo, hein? Timaço aqui nessa noite. Muito luxo. Boa noite, Jamil. Boa noite, Mili. Também bem-vindos. Bem-vindos. Boa noite, gente. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Que bom, Mili. Boa que noite, bacana. Olha, isso é sinal de que a crise é muito grande. A Mili com a gente aqui é porque realmente a Costa do Mundo está vivendo uma crise gigantesca. Mili, beijo enorme. Eu tenho certeza que só vocês podem nos ajudar a entender um pouco melhor, né, digerir esse cenário. Jamil, eu queria começar aqui por você, porque essa informação você revelou no ICL Notícias, no nosso portal, né,
sobre essa pressão da Casa Branca e de um dossiê que foi montado contra esse árbitro. Então, se você puder, por favor, explicar melhor essa história, né, do que se trata, o que tinha nesse dossiê, enfim, e como é que o Infantino, né, o presidente da FIFA, reagiu a essa história. Vamos lá, Gabi, porque de fato essa é uma história muito reveladora de muitos aspectos do futebol atual, da Copa do Mundo, do poder de Donald Trump e de tudo isso que a gente está vivendo. Então, o que aconteceu? Naquele jogo contra a Bósnia, o jogador norte-americano foi expulso. Na verdade, um dos principais, se não o principal jogador da seleção dos Estados Unidos. Quem estava no campo naquele dia assistindo a partida? Marco Rubio, chanceler, o chefe da diplomacia norte-americana. Quando ele sai ali do estádio, ele já faz uma declaração que deixou muita gente preocupada. Ele disse: foi uma desgraça o que aconteceu com esse jogador e que algo precisaria ser feito. Já acenderam todos os alertas de que, opa, que história é essa? O ministro das Relações Exteriores, o chefe da diplomacia dos Estados Unidos, dizendo que algo tem que ser feito em relação à expulsão de um jogador dentro de campo, né? Já começa muito estranha essa história. Naquele mesmo dia, e essa informação que nós temos, houve uma mobilização de empresários aliados ao Donald Trump, empresários que, inclusive, são patrocinadores da seleção dos Estados Unidos e pessoas dentro da própria Casa Branca, de uma certa forma, tentando convencer Donald Trump de que aquilo ali era muito importante, de que aquele jogador era muito relevante para a próxima partida, no caso, hoje à noite, contra a Bélgica. E aí a informação que nós temos é que a Casa Branca preparou um dossiê, exatamente isso, um dossiê sobre o árbitro, no caso brasileiro, né, o Rafael Claus. Fizeram um dossiê sobre ele, supostamente para mostrar as incoerências de Claus durante a carreira dele, e usaram isso para entregar para a FIFA, para pressionar o Comitê de Disciplina da FIFA para liberar esse cartão vermelho. Só para completar, só para a gente entender, aqui é muito longa essa história, mas aí o que acontece? O Comitê de Disciplina da FIFA se reúne em caráter de emergência para tomar uma decisão, e toma a decisão de suspender o cartão vermelho. Detalhe, o comitê se reuniu, mas quem tomou a decisão foi só o presidente do Comitê de Disciplina, porque em caráter de emergência é permitido que uma só pessoa, no caso o presidente, tome a decisão por conta própria. Então, os demais membros do comitê sequer souberam que aquilo ali estava acontecendo. Para completar, a Bélgica, que é o time de hoje, que joga contra os Estados Unidos, entrou com recurso. Aí o que disse a FIFA? Gente, vocês belgas não fazem parte desse processo, ou seja, o recurso de vocês está inadmissível. Enfim, esse é o Estado de Direito da FIFA, e esse é o poder de Donald Trump. Agora eu deixo para a Mili, porque mais do que isso eu não sei explicar, Gabi. E aí eu deixo para Mili, por favor. Explica aí, Mili. Olha a missão. E olha que coisa, já tem um parlamentar inglês, né, Mili, que surgiu aí dizendo, abriu um precedente, então também eu também quero, né, para a Inglaterra. Ele escreveu um ofício do parlamento inglês, mandou para a FIFA dizendo, olha, ontem teve um inglês expulso no jogo contra o México, aliás, um jogaço, né, ontem à noite, também queremos. Suspende aí a expulsão do inglês também, enfim, virou uma bagunça completa, né? Mas diga, Mili. Olha, o Jamil está sendo gentil, porque ele sabe da explicação, como eu vou falar agora. É simples, na verdade, gente. Assim, a gente está realizando uma Copa dentro de um país entregue ao fascismo, né? Os Estados Unidos hoje operam através de tecnologias fascistas. E eu estou usando essa palavra com muita responsabilidade, amparada por muitos filósofos, acadêmicos, historiadores, que usam ela de maneira técnica. Quando o Jamil e eu sentamos para escrever nosso livro, né, A Terra é Redonda, que trata do futebol, a gente falou exatamente isso. A Copa será realizada dentro de um país entregue ao totalitarismo. Então, que haja decisões como essas não surpreende. O que talvez a gente tenha que analisar é a espetacularização do poder. Aí, nosso lindíssimo livro, A Terra é Redonda. Não é só que ele fez isso, Donald Trump. Ele está dizendo que ele fez isso. E aí a gente tem uma nova etapa dentro dessa dimensão do fascismo. Porque qualquer pessoa em ambiente de poder que é autoritária, dentro de de contornos democráticos, diria, não, eu não fiz nada. Imagina, isso não acontece. Ele quer mostrar que ele tem o poder. Ele quer dizer que ele fez.
E aí ele deu uma declaração completamente estapafúrdia. Ele disse: eu entendo muito de futebol. Ele entende muito de tudo, né, gente? Entendo muito de futebol. E não faz sentido o jogador ser expulso e não poder jogar a outra partida. Ou ele não entende nada de futebol. Aliás, ele não entende nada de nada, né? É só um ditador, é só um fascista no poder. Então é isso que aconteceu, assim, demorou até. E acontecerá outras coisas, tá, gente? Esperemos. O Chico, ele chega a dar a fazer uma fala pública, né, como a Mili explicou aí, descrevendo o detalhe do lance que gerou a expulsão, né, até de maneira irônica. Ele falou: eu vi o lance, eles se chocaram, foi uma corrida entre dois atletas, aquilo não era motivo de expulsão. Ou seja, ele está querendo anular a decisão do Klaus que foi acontecido dentro de Aí campo. já é ele baseado nesse dossiê que o Jamil nos trouxe hoje, antes de todo mundo, hoje de manhã. Sim. Já é baseado muito nisso. Mas eu acho que essa questão do cartão e outras questões anteriores quebraram qualquer princípio de isonomia esportiva nessa Copa. Sim. Quando você obriga o time do Irã a ter que correr dos Estados Unidos, como fosse assim, bandido de última categoria, correr dos Estados Unidos para ir para o hotel no México, tantas horas depois de cada jogo, aí tem que voltar tal hora. O que fizeram com a seleção do Irã, o que fizeram com aquele árbitro somali, e agora esse cartão decidido na Casa Branca, quebrou completamente qualquer ideia de que a gente tem decisões iguais para todos os times, para todas as seleções. Portanto, você quebra qualquer ideia de isonomia e de espírito esportivo. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!